Então vamos lá, vamos fazer aqui. Agora sim tá gravando, tá captando a minha voz. Tá muito alto aqui o volume do Lo-Fi. Não sei se a captação tá alta também, mas tá muito alto o volume do Lo-Fi aqui no meu orelha. Vou deixar ele bem baixinho. E bom, sexta-feira, né, tenho 2 temas para revisão, né, abdômen agudo obstrutivo, diagnóstico e etiologias e artrite reumatoide. Os 2 temas para revisão aqui eu faço as respostas sem gravar, né, mas são temas que eu já fiz aqui quando foram propostos como novos. E agora, tema novo, só tenho um, né, metodologia científica e ética em pesquisa aqui, discussão que faz parte da preventiva. No sábado eu tenho 2 revisões, mas nenhum tema novo. E aqui, como não tem proposição de nenhum tema novo pelo hard work, eu vou escolher um tema aleatório. Aleatório não, eu vou escolher um tema segundo o proposto pela faculdade no hard work e vou fazer esse estudo aqui por questões também. Mesma ideia, né? Só que ao invés de abrir aqui no mapa de questões, no treinamento por questões, eu vou abrir lá onde a aula é proposta, lá naquelas 10, 12 questões ali que são propostas ali embaixo da aula. E no domingo também tenho 2 revisões a fazer, SUS e apendicite aguda, né? Discussões mais simples aqui para fazer revisão aqui no final de semana. SUS, históricos e tipos de sistema de saúde. Apendicite aguda só diagnóstico, né? Tratamento também é uma proposição bastante simples. E vamos lá. Estudos epidemiológicos, metodologia científica. Eu tenho 6 perguntas para responder e os objetivos aqui vão ser entender a diferença entre metodologia de pesquisa qualitativa e quantitativa. Não sei se eu entendo. Bom, talvez. E entender os princípios da ética em pesquisa. Leia o enunciado a seguir. Hospital das Clínicas FAMEMA R1 2020. Leia o enunciado a seguir e assinale a alternativa correta. No século XVIII, o médico inglês Edward Jenner resolveu testar a afirmação popular de que pessoas que ordenhavam vacas não contraíam a varíola, desde que tivessem adquirido a forma animal da doença. Interessante. Eu não conheço essa história, mas se não me engano eu já ouvi algum comentário sobre num momento no momento anterior, né, em aula de epidemiologia, né? Aula do Zarat, do Kido. Extraiu o pus da mão de uma ordenhadora que havia contraído a varíola bovina, de expressão clínica branda, e o inoculou em um menino saudável, James Phipps, de 8 anos, em 4 de maio de 1796. Nem parece pergunta de residente de medicina. O menino contraiu a doença de forma branda e logo ficou curado. Tá, então o cara testou a teoria dele e funcionou. Em 1º de julho, Jenner inoculou no mesmo menino líquido extraído de uma pústula de varíola humana. James não contraiu a doença, o que significava que estava imune à varíola. Beleza, né? Eu não sei exatamente que história está por trás disso aqui que foi proposto nessa leitura, mas aqui ficou aí uma proposição da teoria de como surge a vacina, né? Do conceito do surgimento da vacina a partir dos animais. E aí eu preciso escolher aqui a alternativa que está correta em relação ao texto que eu acabei de ler. O experimento descrito não pode ser considerado científico, pois não partiu de hipóteses fundamentadas cientificamente. Não, né? Não acho que... não, na verdade não, né? É uma experiência científica empírica, mas é científica, né? E é uma proposta, é um método, né? O empirismo é um método. Embora tenha revolucionado o conhecimento científico, atualmente o experimento seria condenado do ponto de vista ético. Agora, talvez aqui, né? Talvez aqui. Extraiu o pus na mão de uma ordenhadora que havia contraído a varíola bovina e aplicou no menino, né? Num menino saudável, né? Isso aqui com certeza não pode ser feito, né? Pegar o pus de uma pessoa ali que está cheia de anticorpo e células de defesa produzindo anticorpo, né? E a gente tem que conhecer um pouquinho da fisiopatologia. E inocular uma pessoa saudável, né? Não é bem isso aqui, não é bem assim que isso é feito. Isso aqui é 1796. Então, embora tenha revolucionado o conhecimento científico, atualmente o experimento seria condenado do ponto de vista ético. Eu gostaria muito de marcar a letra B aqui. O experimento não seria... E aí vamos para a letra C. O experimento não seria digno de publicação científica atualmente, pelo fato de envolver apenas um indivíduo. Não, sim, pode ser. Pode sim ser relato de caso. Tem publicação científica que é relato de caso isolado. Não concordo aqui com a letra C.
Vamos ver se a questão me prova o contrário. E o experimento de Jenner não pode ser considerado científico por não envolver uma população e sim apenas um indivíduo. Está afirmando basicamente a mesma coisa que a C. Eu discordo das duas afirmações e discordo da A também. Né? Pode ser considerado científico no sentido de ser uma ciência empírica. Eu acertei a questão, né? Letra B. Nunca vi nada sobre isso, mas eu estou criando aí certo raciocínio em cima disso e algumas coisas, conhecimento prévio nesse sentido. O texto é gigantesco que está explicando a questão, mas depois ele fala aqui, né, num último parágrafo. Após a exposição de conceitos, podemos perceber que a pesquisa descrita pelo enunciado claramente feriria princípios éticos atuais, óbvio, tais como deixar de obter aprovação de protocolo específico de segurança para a realização de pesquisa em seres humanos e deixar de obter do representante legal do paciente, pois o mesmo tinha apenas 8 anos, o termo de consentimento livre e esclarecido para a realização da pesquisa. Né? Também um pouco não vou dizer que é óbvio, né? Mas é bastante intuitiva a resposta para a pergunta. Santa Casa, São Paulo, R1 2019. A epidemiologia se dedica, no campo da saúde coletiva, a estudar e fornecer bases científicas para a produção de equidade em saúde e melhora da qualidade de vida. Perfeito. Além de identificar situações que tragam risco ou aumentem a vulnerabilidade aos agravos à saúde. Não obstante, também avalia a efetividade de programas, produtos e práticas da promoção e proteção e recuperação da saúde, apresentando uma série de dimensões nas quais as questões éticas estão presentes. Considerando essas informações, assinar a alternativa correta. Né? Então, provavelmente aqui as alternativas não vão ter relação direta com o texto. A gente vai ter que encontrar aqui um conceito que está ambíguo ou não está, ou é inválido. As relações entre ética e epidemiologia limitam-se às considerações dos aspectos éticos relacionados com a prática de pesquisa em seres humanos. Né? É muito difícil dizer, isso aqui também, né, tem que ter malandragem de prova. É difícil dizer que uma área tem limitação. É difícil estabelecer, bom, a epidemiologia se limita a tal coisa. Quem é a questão da Santa Casa para dizer algo nesse sentido? Acho que essa daqui está errada. Na produção dos conhecimentos epidemiológicos são importantes os problemas relativos à ética nas pesquisas que envolvem seres humanos e o significado social do risco e da vulnerabilidade. Olha, afirmativa aqui que para mim faz bastante sentido, não tem nada de errado com ela, eu assinalaria a questão B. As pesquisas epidemiológicas estão mais sujeitas a situações nas quais o limite entre o humano e inumano possa ser ultrapassado. Não, além de ser confusa essa afirmação, eu não acho que a proposição é essa daí, né? É o limite entre o humano e o inumano, que seriam os animais ou outras coisas, possa ser ultrapassado. A proposta não é essa. A proposta não é ultrapassar limites entre o humano e não humano. Quando as decisões tomadas em políticas públicas de saúde são baseadas em estudos epidemiológicos, são suprimidas as questões de cunho ético? Não, absurdo, claro que não. Por questões éticas, os interesses coletivos sempre se sobrepõem e não se opõem aos interesses individuais no âmbito da vigilância epidemiológica. Não, nunca. Absurdo essa afirmação. Discordo completamente. Se tiver. Aí, acertei a questão, letra B, de fato. Se fosse alguma dessas aí, a questão ia ter que me provar. O comentário aqui ia ter que me provar o contrário. Vamos lá. Sobre a elaboração de um projeto de pesquisa científica, leia os itens abaixo. O que pesquisar, por que pesquisar, para que pesquisar, como pesquisar, por quanto tempo pesquisar. Pergunte-se. O marco teórico e conceitual, a justificativa, os objetivos, tipo de estudo, as questões éticas pertencem respectivamente aos seguintes itens. Complicado, né? Complicado. Vamos lá, vamos tentar encaixar alguns desses itens aqui. Para a gente poder eliminar aqui, né? São 5 alternativas, difícil, complicado. Vamos lá, então o como pesquisar aqui, na minha opinião, anda aqui no tipo de estudo, né? No tipo de estudo. Então, como pesquisar é o tipo de estudo.
2, 3, 4, 5. 5. Tipo de estudo. É complicado. O que pesquisar e conceitual. O marco teórico e conceitual. O que pesquisar? Por que pesquisar? Objetivos é o 2, né? Objetivos é o 2, por que pesquisar? Então aqui só pode ser a letra A, B, A, C ou A, E. O 1 aqui, o 1 aqui já vai definir. Então, a primeira pergunta que já vai definir. O que pesquisar? O que pesquisar? Não é o 2, ó, já ia me confundindo. Aqui é 1, aqui é o 2 e aqui é o 3. Então, os objetivos é o do porquê pesquisar. No espaço 3 eu tenho que ter... No espaço 3 eu tenho que ter o número 2. Vamos lá. Objetivos. 1, 2, 3. Espaço 3 tem o número 3. Para que pesquisar? Qual o objetivo? Tá certo. Tá. Então é A, B, ou a C, ou a E. Beleza, então vamos lá. Já filtrou aqui duas questões. Ou a B, ou a C, ou a E. A2, por que pesquisar, é justificativo de fato. E está igual em todas as opções que a gente considerou. Então é isso. E o 1 aqui? O 1 aqui, que é o que pesquisar, eu acho que faz parte do marco teórico e conceitual, né? Marco teórico e conceitual. Então eu acho que eu vou responder letra E. E acertei. Caraca, boa. Acertei, então. Por que pesquisar? A resposta para tal pergunta encontra-se na base conceitual que será utilizada na pesquisa, correspondendo ao levantamento preliminar do embasamento teórico, que será o alicerce da análise a ser desenvolvida. 2. Por que pesquisar? Esse é fácil, beleza? O porquê da pesquisa encontra-se justamente na justificativa. Por que é justo eu fazer essa pesquisa? Ok. O 3. Para que pesquisar? Bom, tal pergunta serve para que o pesquisador mostre os caminhos que espera trilhar dentro do estudo para chegar ao seu destino final, ou seja, para responder os objetivos iniciais. Então, para que pesquisar? Para responder os objetivos. Quais os objetivos que eu tinha com aquela pesquisa? Não faz sentido nenhum a gente fazer uma pesquisa se não tiver objetivo nenhum com a pesquisa. Era melhor não publicar o papel. Porque a gente tem que fazer esse caminho de raciocínio. Se eu estou produzindo o papel, é porque eu acho que é necessário que alguém leia. Né? Não é só porque o professor pediu. E aqui o 4, como pesquisar? O 4 entrou... Ah, tá, questões éticas e como pesquisar, os dois entraram na 4, né? Exatamente, né? Uma estrutura de pesquisa e depois como pesquisar, aqui os dois entraram na 4. Perfeito. Sendo assim, a alternativa correta, letra E, acertei, 3 de 6, vamos lá. Na metodologia de pesquisa quantitativa, é correto dizer, faz parte das metodologias lineares e somente garante um nível de realidade. Difícil a afirmação, hein? Não sei se é exatamente esse o conceito. Foi negada por Descartes, considerado um retrocesso para a ciência da época. Que? Não, acho que não. Bom... É uma Não, acho que não, né? Descartes se relacionava exatamente com os planos lineares, eu acho, né? Não me lembro mais, isso aqui é um conceito muito antigo. Contempla vários níveis de realidade, podendo prescindir de modelos qualitativos. Introduzida por Isaac Newton, garante todo o pensamento da atualidade. Não, absurdo também. Todas as alternativas estão corretas. Eita, complicado, hein? Somente garante um nível de realidade. Bom, o E não pode ser, né? Porque contempla vários níveis de realidade e garante somente um nível de realidade. Já tem conflito aí. Então, todas as alternativas corretas já não pode ser. Agora, foi negada por Descartes, considerado um retrocesso para a ciência da época. Contempla vários níveis de realidade. Eu acho que quantitativa, ela não pode fazer isso, né?
não consegue compreender vários níveis da realidade, porque a realidade traz qualidades diferentes, né? Diferentes lugares trazem qualidades diferentes. Eu não posso pegar um número, né? Esse é um conceito interessante, né? Eu não posso pegar um número para descrever uma população. Eu não posso pegar um número que é comum à população para descrever uma certa característica da população, porque há diferentes qualidades nessas diferentes populações, né? Se eu estou falando de uma população total. Então, imaginando, eu não posso pegar um número sobre São Paulo, sobre o Rio de Janeiro, sobre o Ceará em relação aos assaltos, porque a diferença, porque existem vários outros fatores, vários fatores que diferem entre si na discussão sobre a incidência de assalto no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Ceará. Então acho que a C não pode ser. Eu gostaria de marcar a aqui. Acertei. Boa! Gostaria de marcar A, acertei. De uma forma ampla. Nossa, tá ridículo isso aqui. De uma forma ampla, podemos dividir a metodologia de pesquisa médica em quantitativa ou qualitativa. A pesquisa qualitativa tem raiz na fenomenologia e na busca de descrição e compreensão de fenômenos e é útil para a geração de hipóteses. A qualitativa, ela tem foco na qualidade e na percepção das respostas individuais. Para a coleta de dados são usadas ferramentas como entrevistas, observações dinâmicas, diários, entre outros. Já a pesquisa quantitativa busca a representação da população para conseguir comprovar hipóteses ou obter dados mensuráveis. Tem um enfoque diagnóstico, tem um enfoque estatístico experimental. É um enfoque que, de certa forma, estamos mais habituados quando lemos artigos científicos clínicos, com detalhamento de ensaios clínicos, coorte, caso controle, etc. E, por ser uma metodologia mais fechada, acaba sendo mais linear e acaba considerando apenas um nível de realidade por vez. Sim, sim. Aquela que está sendo testada. É exatamente isso, né? E o exemplo que eu dei, eu acho que encaixou bem, pelo menos na minha cabeça, eu acho que encaixou bem. Eu acho que encaixou bem essa descrição aqui, de que a ideia de que a gente vai usar dados lineares ali, dados que não têm relação com indivíduos, dados que não podem ser extraídos de indivíduos simplesmente, né? Não é isso? Porque aí eu perco qualidades do indivíduo, para poder avaliar vários níveis de realidade, eu perco qualidades do indivíduo. Para poder avaliar vários níveis de realidade, eu tenho que considerar as qualidades do indivíduo. E aqui, no caso da quantitativa, que é a nossa discussão, eu só consigo avaliar um nível de realidade e eu sou obrigado a desconsiderar várias dessas qualidades dos indivíduos de modo geral, né? Ou várias dessas qualidades de São Paulo e Rio de Janeiro e o Ceará. Né? Então, acho que esse é o raciocínio. Fazem parte das metodologias qualitativas: análise de conteúdo, discurso do sujeito coletivo e fenomenologia. Discurso do sujeito coletivo, teste de screening psicológico, aí não. Estudo de caso controle, não. Estudo de coorte, não. Discurso do sujeito coletivo, teoria dos sistemas e análise psicológica. Teste de screening não pode entrar na minha ideia aqui. Eu acho que eu estou entre aqui, análise de conteúdo, discurso do sujeito coletivo e fenomenologia. Acho que eu estou aqui, né? Fenomenologia. E discurso do sujeito coletivo, teoria dos sistemas e análise psicológica, né? Aqui também poderia encaixar, talvez. Não sei. Acertei, mais uma. Vamos! De uma forma ampla, podemos dividir a metodologia da pesquisa médica em quantitativa ou qualitativa. Pesquisa qualitativa... Bom, eu usei raciocínios que eu já descrevi, que a questão anterior já descreveu para tentar acertar essa questão aqui. E última pergunta, dentre as seguintes afirmações, 19 minutos já tenho respondido essas perguntas. Dentre as seguintes afirmações relativas à epidemiologia social, assinale a correta. Hospital Universitário de Jundiaí, FMJ, R1 2021. Vamos lá. Epidemiologia social é o nosso tema de base. É apresentada como um dos instrumentos de transformação individual. Usa conceitos básicos de sociologia, economia, ciência política e antropologia médica. Eu acho que aqui encaixa. Posiciona-se favoravelmente à fatalidade do natural. Esse aqui é um conceito que eu já não domino. Posiciona-se favoravelmente à fatalidade do tropical.
usa conceitos profundos de sociologia, psicologia, antropologia médica e economia. Eu acho que é até um desrespeito eu responder B, né? E era B. E era B. Até eu achei que, né? Vamos dar uma olhada aqui, qual que é a ideia aqui. Questão que cobra um conceito pouco explorado em provas, o da epidemiologia social. Vamos aprender um pouco mais sobre esse tal conceito. No que tange a promoção da saúde, o ramo da epidemiologia exerce importante papel ao se preocupar com a melhoria da saúde da população. Os estudos que privilegiam temas que cabem à saúde pública interessam-se primordialmente em investigar o modo pelo qual condições sociais influenciam e até determinam o processo de saúde e doença da sociedade, o que tem gerado uma forte ligação entre a área da epidemiologia e das ciências sociais. Que maravilha! Que maravilha de conceito. Vamos lá, nossa, meu coração esquentou agora. Dessa forma, constrói-se um ramo epidemiológico chamado de epidemiologia social, a qual tem um foco principal o estudo do modo pelo qual a sociedade, economia, política e diversos meios de organização social influenciam a saúde e o bem-estar dos indivíduos e dos grupos, possibilitando a incorporação de experiências sociais para o melhor entendimento de como, onde e por que se dão as desigualdades na saúde. Além disso, há uma aproximação entre o método epidemiológico clássico e o método antropológico médico, o qual rompe o antigo distanciamento entre sujeito e objeto. A objetividade da pesquisa é construída levando em consideração o erro e o esperado que ocorrem no processo de investigação, buscando compreender e interpretar o significado das práticas estudadas segundo os diferentes contextos culturais em que se situam. Dessa forma, a alternativa correta B. Acho que a única afirmação aqui que não encaixa, então, é sobre a psicologia, talvez, né? Sociologia, então, economia e ciência política e antropologia médica, e não encaixa a psicologia aqui nessas ideias, né? Porque a psicologia, é que eu vejo muita coisa sobre psicologia, considerando aí um nível maior, mais abrangente, e acabei colocando esse conceito dentro aí dos possíveis conceitos aí que poderiam participar da nossa epidemiologia social. Mas na verdade a gente vai fazer um estudo da sociedade como um todo e não do indivíduo em si, para dar um parecer epidemiológico, né? Para dar um parecer epidemiológico, não pode ser o indivíduo em si. A gente está tentando usar os números para melhorar os números, né? Essa é a ideia. Então vamos lá, vamos assistir aqui a orientação do professor. Eu vou fazer download do PDF do tema aqui, então, estudos epidemiológicos. Vou fazer a leitura desse material, né? Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, né? Mas um manualzinho aí pra gente fazer alguma... Vou pegar o PDF também. Mais um manualzinho aí pra gente fazer alguma exploração nesse sentido, e para ter, né? Para ter aqui na nossa biblioteca. Salvar aqui então. Salvo aqui. E beleza, é isso daí, né? 23 minutos, um vídeo curto. A gente só tem um tema, né, para discutir. E agora eu tenho 2 temas para fazer revisão, né? Entender a diferença entre metodologia de pesquisa qualitativa e quantitativa, acredito que sim. Entender os princípios básicos da ética em pesquisa, acredito que sim também, né? Gostaria de dar joia para as duas coisas, eu errei somente uma pergunta. E vamos lá, vamos seguir aqui, eu vou fazer aqui as coisas da revisão. Fazer as coisas da revisão aqui, vou seguir com os temas propostos para a revisão aqui de hoje, né? E talvez amanhã eu vá me adiantar com relação às revisões de domingo, porque no domingo eu imagino que eu vou estar cansado. Mas vamos ver aqui o que vai acontecer, como é que eu vou estar me sentindo. É isso, beleza? E valeu.